alguns dias atrás, essa pergunta do versículo 3, do 24, ela veio ao meu coração. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele e os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? É óbvio que essa última catástrofe que houve ali no Rio Grande, ela despertou isso no meu coração. E toda a internet, com certeza, ela está falando sobre isso. Está, de alguma forma, tentando relacionar isso com a volta de Cristo. Mas a primeira coisa que o texto e o próprio Jesus me mostra aqui é que Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Toda vez que essas coisas acontecerem, muitas pessoas se levantarão para dizer o que está acontecendo. Mas olha o que Jesus fala: fica esperto, fica atento, porque muitos se levantarão e vão enganar vocês. E aí Jesus continua dizendo: ei-lo aqui, ei-lo ali. E aí o próprio Cristo diz: porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assustei. Estamos vendo guerras e rumores de guerras. Não se assuste. É mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Jesus é muito claro. Tudo que nós estamos vivendo, Ele nos atualiza no momento exato que nós estamos. Não é o fim. É só o princípio das dores. Tudo isso que está acontecendo no mundo é só o princípio das dores. E a hora que você vai lá para Apocalipse, você vai ver como que são as dores. As dores são terríveis. Porque ele compara a uma dor de parto. Mães sabem o que é uma dor de parto. E sabe como é o princípio da dor. É tranquilo. Eu acho que quando começa a dor, a mãe, não, é só isso. Mas no final, a hora que realmente as dores... Entenderam, irmãos? Em que momento da história nós estamos? Não é a grande tribulação. Não é logo a volta de Jesus. E é interessante que nesse sermão aqui de Jesus, ele começa, no capítulo 24, ele começa o sermão profético. E a estrutura é simples. Ele começa falando sobre o princípio das dores. No versículo 15, ele começa falando ele passa a falar da grande tribulação. E lá, no versículo 31, do capítulo 25, ele vai falar do grande julgamento. Jesus, ele divide muito simples a nossa história. Agora, daqui a pouco, e o grande julgamento. Agora é o princípio das dores. Mas haverá o momento da grande tribulação. Depois da grande tribulação, haverá o julgamento. Vede que ninguém engane você, irmão. Porque eles vão dizer que Jesus está aqui, Jesus está ali, mas ele não está. Ele já deixou bem claro. E é interessante o que o texto fala ali: eu quero ver anjos. Me mostra o primeiro louvor, eu quero ver os anjos. A hora que você abre Apocalipse, você vê os anjos louvando e adorando ao Senhor. E aí, o louvor ainda fala: me mostra os seus planos. Olha os planos de Deus aqui. Revelados, claros. Mais claro que a luz que está direto na minha face aqui. Agora é ainda o princípio das dores. Logo após a grande tribulação e logo após o grande juízo final. Mas olha que ele continua nos dizendo: então
vocês hão de ser entregues, atormentados, e os matarão, e serei odiados de toda a gente por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trar-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A primeira coisa que a gente pode analisar aqui é como o mundo vai ser ainda no princípio das dores. E 3 coisas me chamam a atenção nesse texto. Primeiro, vai ser um mundo totalmente falso. Pela frente eles vão dizer uma coisa, mas por trás eles vão se trair. Eles vão se enganar. Eles vão se odiar. É exatamente o que está acontecendo hoje. Todo mundo aparenta ser bom e fazer as coisas de forma correta. Mas por trás eles estão tentando um derrubar o outro. A segunda coisa que me vem aqui é por se multiplicar a iniquidade. O mundo do princípio das dores, ele é iníquo. Daí eu fui pesquisar o que é iniquidade. Iniquidade é quando você peca e esse pecado já não é mais pecado para você. Ele faz parte da sua vida. Tanto faz, você não sente nada. Você pratica a maldade e não sente mais nada. Não sente nenhum remorso. Olha o ponto que o mundo chega, ainda no princípio das dores. Eles vão praticar a maldade e não vão ter nenhum remorso. Eles vão ser extremamente maus. Eles vão blasfemar contra Deus. Eles vão cuspir na cara de Deus. E para eles, porque para eles estão ainda achando que não existe o Deus Todo-Poderoso. E a última característica desse mundo, ainda no princípio das dores, é que é um mundo totalmente sem o amor. E aí eu fico olhando, parece que todo mundo se ama lá fora, né? Houve realmente uma grande comoção pelo Rio Grande do Sul. Mas o mundo do princípio das dores é um mundo sem amor. As pessoas fazem as coisas por fazer. Elas querem alguma coisa em troca. E não existe o amor. Esse é o mundo do princípio das dores. Se assemelha muito àquilo que nós estamos vivendo. Mas é interessante que a igreja do princípio das dores, como que é essa igreja? Porque agora eu falei sobre o mundo, mas e a igreja? A igreja é uma igreja perseguida. Lá no versículo 9, então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. E sereis odiados por todas as gentes por causa do meu nome. Em alguns lugares, os cristãos são odiados pelo nome de Cristo. Mas não todos. E a pergunta que eu fico, será que... Entendeu qual que é o próximo passo da igreja, irmãos? E por que quando eles falam que quando a gente chama Cristo para vir, a gente tem que entender qual que é o próximo passo dele. O próximo passo dele para a igreja é começar uma perseguição. Só que é uma igreja fiel. Porque lá no versículo 13 ele vai dizer: mas aquele que permanecer até o fim será salvo. Vai ser uma igreja perseguida, mas ela é uma igreja fiel ao seu Senhor. Ela entendeu quem é Jesus Cristo. Ela sabe o tamanho dele. E ela sabe que aquilo que tem no mundo não se compara. É bobeira minha falar que se compara. Não existe nada que se aproxime de Cristo, da grandeza dele. E essa igreja é fiel a esse Cristo. E por último, a igreja, ali do começo do princípio das dores, é uma igreja que prega a palavra. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Um mundo falso, iníquo,
completamente entregue à maldade, sem amor. Uma igreja perseguida, fiel e que prega o Evangelho. Estão entendendo onde nós estamos? Estamos nisso? Por um lado parece que sim, mas por outro parece que não ainda. Vede que ninguém engane, irmãos. É isso que Jesus falou, não podemos ser enganados. E aí Jesus entra na grande tribulação. Depois, o sermão continua e ele vai falar sobre a grande tribulação. E aí, olha a responsabilidade de chamar, vem, Senhor. Porque o próximo passo é a igreja entrar na grande tribulação. Só que agora, aqui no princípio das dores, é tudo embolado. Você olha para o teu lado e você não sabe se essa pessoa do seu lado ela é cristã ou não é. Lá fora ainda existem muitas pessoas falando, existem falsos profetas lá fora. Mas quando o sexto selo, não sei se o pastor já falou, vai falar sobre o sexto selo, for aberto, aí começam as dores. Isso é só o princípio das dores. Mas o sexto selo, ele transforma o sol, a lua, as estrelas. E é interessante, vamos lá para o Apocalipse. Apocalipse, capítulo 7. Capítulo 6. A partir do versículo 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor na terra. O sol se tornou negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus fios verdes, abalada por um vento. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E presta atenção aqui, irmãos. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caia sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que se assenta sobre o trono e da ira do Cordeiro. Vem? Tem certeza que você vai continuar falando vem? Se o mundo, que é iníquo, que não honra a Deus, não tem amor, é falso, eles, quando o sexto selo for aberto, eles vão falar, cai sobre nós, porque chegou o dia da ira do Senhor. E Amós vai dizer, por que você quer o dia do Senhor? Vai ser um dia de trevas, não vai ser um dia de luz. Amós 5,18. O dia do Senhor vai ser um dia de trevas e não de luz. E aí, haverá uma separação. Quando o sexto selo for aberto, e depois vai vir, o texto continua aqui dizendo que João viu os 4 anjos, e tinha um em cada ponta da terra lá, e de repente sobe um outro anjo e fala o quê? Espera, não danifique ainda, porque não foram selados os 144.000, aqueles que receberam o selo do Senhor. E aí eles são selados, e daí vem no capítulo 8, o 7º selo, o dia da ira do Senhor. A grande tribulação, se nos dias das dores a igreja sofria, na grande tribulação a igreja vai sofrer ainda mais. Vai ser complicado a grande tribulação. E aí há pessoas que dizem que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Mas olha o que o capítulo 7 vai dizer. E um dos anciãos me falou, a partir do versículo 13, 7:13 de Apocalipse. E um dos anciãos me falou dizendo, esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu lhes disse, Senhor, tu sabes. E ele me disse, esses são os que vieram da... A igreja não vai passar pela grande tribulação? Hoje mesmo eu recebi um vídeo, que o arrebatamento é secreto. Veja que não vos enganei, irmãos.
A Bíblia é muito clara, não tem como eu dizer para você que é secreto. E que a igreja não vai passar por isso. Porque aqueles 144 mil são selados. E logo em seguida vem uma visão de uma multidão. E eles são colocados como aqueles que estiveram na grande tribulação. E aí na grande tribulação, irmãos, existe uma separação. Não existe mais volta. O sexto selo aberto, o sétimo selo aberto, não tem mais volta. Ou você sofreu por Cristo, foi fiel para com Ele e pregou o Evangelho ali, ou você não fez isso. Você foi mal e a sua maldade agora não tem mais cura. E vai ser um momento extremamente complicado para a igreja. A igreja vai sofrer muito, porque o mundo vai perseguir de uma forma intensa a igreja. E a primeira coisa que eu me perguntei é, será que sou eu? Entendeu, Tom? Será que é eu? Se for eu, vai ser você, porque nós somos da mesma idade. O pior, Tom, será que é nosso filho? Na hora eu lembrei do Bento. Será que vai ser o Bento? Quem que vai ser esses vestidos de branco lá diante do trono do Senhor? Será que vai ser os nossos netos? Lá em Mateus, Jesus continua exortando para que as pessoas fiquem atentas. Ele vai falar 4 parábolas. Se você quiser voltar em Mateus e depois ver, ele vai falar 4 parábolas para a gente ficar atentos. Fique atento, não seja pego dormindo. Porque quando o sexto selo abrir, não tem mais volta. E aí entra na grande tribulação. E essa é a igreja da grande tribulação, que sofre. Mas a grande tribulação, ela é o dia do juízo do Senhor. Eu cantarei da bondade de Deus. Deus é bom o tempo todo. Todo o tempo. Mas Apocalipse nos diz que tem o dia da ira do Senhor. E aí, quando o sétimo selo é aberto, há silêncio no céu. O selo é aberto e o Deus do trono, ele se levanta. E quando o Senhor do trono se levanta, o que acontece? Tudo se cala. E olha que maravilhoso que o Apocalipse capítulo 8 vai nos trazer. E veio um anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Um pouquinho antes da primeira trombeta tocar, as orações dos santos são colocadas dentro do incensário. E aquilo enche e fecha tudo. E aí começa a se tocar as trombetas. E veja o que a primeira trombeta faz. E o primeiro anjo tocou a trombeta. E houve saraiva e fogo misturado com sangue. E foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Entende por que nós estamos ainda no princípio das dores? O mundo, as coisas estão se mexendo, elas estão gemendo, como a vontade de ver novamente ser refeitas. Elas gemem as dores de parto. Mas quando começar o dia da ira do Senhor, até as coisas vão sofrer mais ainda. Mas olha, irmãos, a quinta trombeta. Não, eu vou passar para a sexta trombeta, do capítulo 9, ali a partir do versículo 13. E tocou o sexto anjo a trombeta. E ouvi uma voz que vinha dos 4 pontos do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta. Olha o que esse anjo diz para um outro anjo. Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês, ano, a fim de que matassem a terça parte dos homens.
Está entendendo? Lá na grande tribulação, a igreja vai sofrer muito. Mas lá também existe seres celestiais que estão presos. Eles não podem nem sair do seu lugar. Mas um dia eles vão ser soltos. E aí o que eles vão fazer com os homens é terrível. Entendeu que esse mundo falso, iníquo, sem amor, vai receber ainda na grande tribulação? A igreja sofre. Mas o mundo está... Eu acho que eles estão em pior. E isso é só a sexta trombeta. Porque a hora que a sétima toca, aí vem as 6 taças das últimas pragas. E daí eu quero ir lá para o capítulo 16. E ali está as taças da ira de Deus. O Deus que é bom o tempo todo. Um dia, contra toda essa maldade, ele vai se levantar do trono dele e vai dizer basta. E ele vai começar a pôr ordem nas coisas. E daí, a quinta trombeta também, o quinto anjo derramando a taça, lá no versículo 10 do capítulo 16. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. E o reino se fez tenebroso. E os homens mordiam a língua de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemavam do Deus dos céus. E não se arrependeram das suas obras. Viu quando eu disse para você, irmão, que na grande tribulação existe uma separação? Quem é santo, santifique-se ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. E eles blasfemam de Deus na grande tribulação e não se arrependem das suas obras. Vem. Vem, Senhor Jesus. Venha, Senhor Jesus. A primeira parte da mensagem é para colocar medo. Medo. Quando eu li a primeira vez o Apocalipse, eu tive medo. Porque eu olhava principalmente as trombetas e depois as taças ali, eu falei, nossa. Porque eu ainda não tinha a certeza da minha salvação. Mas depois eu fui aprendendo e entendendo o Apocalipse, e esse medo se tornou temor a Deus. Hoje eu tenho temor a Deus quando eu leio o Apocalipse. Mas existe um terceiro estágio. Isso nos liberta. Vai nos trazer libertação entender isso aqui. A gente acabou de cantar. Nós queremos saber os teus planos para o futuro. Esse é o plano de Deus para o futuro, igreja. Mas ela traz um alívio. Porque lá no capítulo 7 de Apocalipse vai dizer que todos aqueles que entram na grande tribulação, eles estão selados. Não tem volta para eles. Olha que grandeza, olha que maravilha que é isso. Aqueles que vão para a grande tribulação estão selados. São santos. Eles lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Não existe volta mais para eles. E aí, é aquilo que eu falei no começo, onde nós estamos? Onde eu estou? Eu, falando sobre mim, onde eu estou? Onde nós estamos? E qual que é o próximo passo? Será que vai ser nós? Será que não vai ser? Jesus não responde isso. Mas Ele sempre fala, fique esperto, me ame, seja fiel, pregue o Evangelho, sofra. E por último, irmãos, é o grande juízo. Eu não vou entrar muito ali no que seria, mas aí eu queria ir para o final de Apocalipse, lá no capítulo 21. Acho que aqui já é suficiente para nós. Capítulo 21, a partir do primeiro versículo. Feche seu olho, irmão. Feche seu olho, imagina esse dia aqui. Só que saiba que para chegar nesse dia aqui, você talvez tenha que passar pelo finalzinho das dores
daquelas primeiras dores, entrar na grande tribulação, e daí você só vai sair quando realmente Jesus voltar. Mas fecha seu olho e imagina esse dia aqui. Imagina a grandeza e a glória que João vê aqui. E viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia dos céus, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu vi uma grande voz do céu, que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Pois com eles habitará. Você consegue olhar para isso aqui? A gente ainda talvez esteja no princípio das dores, irmãos. Mas você consegue olhar que um dia o nosso Deus vai habitar conosco. E aí, quando eu olho a grande tribulação, eu vejo aqueles que não aceitaram a esse Deus sofrendo. Sofrendo a ira de Deus. Mas aqueles que aceitaram a Cristo, eles vão morar com Deus. E eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto. A Jéssica está lá no hospital e a gente está tendo que orar por ela mais uma vez, com o nosso coração aflito. Nossos amigos, nossos irmãos estão sofrendo, e nós estamos com o coração aflito por eles. Mas lá não haverá pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Lembra daqueles que estavam sofrendo na grande tribulação? Poxa vida, eles sofreram na grande tribulação, não deram glória a Deus. E olha o que vai acontecer com eles. Mas, quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. É exatamente isso que Deus diz que vai acontecer. A gente não pode dizer que a gente pode ser enganado, porque a gente tem a Bíblia na nossa mão. Ainda a gente pode ler a Bíblia, a gente pode abrir e folhear ela, a gente pode estudar, a gente pode ver. Mas a gente tem que tomar cuidado de onde que a gente está bebendo. Porque muitos enganarão, dizendo que Ele está aqui, dizendo que Ele está ali, dizendo que amanhã é a volta dEle. A volta dEle vai ser precedida de algo tenebroso. Mas de uma igreja santa, uma igreja poderosa, a igreja que realmente vai viver uma vida em Cristo. Assim como o Jó lá. O que o diabo fala para Deus? É porque você, Jó, ele te serve porque você dá tudo para ele. E aí Deus deixa o diabo tocar em tudo de Jó. E o que Jó faz? Ele continua glorificando a Deus. Mas aí o diabo pode chegar para Deus, mas isso daí era um homem só. Aqui na grande tribulação não é um homem, é uma igreja inteira.
jogando na cara do diabo, na cara de Satanás, que não é necessário receber nada de Deus, mas sim a grandeza dele, e tem entendido tudo isso que eu acabei de falar, que a quem vencer, se sentará com ele, a quem vencer, estará com ele, e ele será o seu Deus. Se nós conseguirmos levar isso dentro do nosso coração, a gente vai conseguir vencer.